raios luminosos, moradores apavorados, e a maior operação militar brasileira para investigar discos voadores. Eu sou o William Toledo, e você é muito bem-vindo ao Paranormal Tuga. Ademar José Gevaerd é um ufólogo brasileiro, editor da revista UFO, que teve um papel importante no caso de Colares. Discos voadores existem, eles são reais. E a revelação dessa informação não compromete a segurança nacional de nenhum país e é algo que deve ser do conhecimento da sociedade. Os mistérios que cercam a existência de seres extraterrestres no Brasil chamam a atenção de curiosos e investigadores da área há muitos anos. Porém, pouco se fala sobre a maior operação oficial para apurar a existência de objetos voadores não identificados na região norte do Brasil. Tudo começou quando moradores observaram objetos curiosos no céu da região de Colares, uma pequena cidade do Pará, quase no fim da década de 1970. Diversos habitantes locais afirmaram ter visto objetos luminosos pairando no céu. Algumas pessoas chegaram a dizer que foram atacadas por esses raios, o que logo causou alarde na população. Na ocasião, vários moradores da cidade deram entrada nos hospitais da região, apresentando queimaduras estranhas. Segundo eles, foram causadas pelas luzes do céu, em uma espécie de raio. Os acidentes ficaram popularmente conhecidos como chupa-chupa, causando certo pânico na região, o que também chamou a atenção da imprensa. Devido à grande repercussão, não demorou muito para que a Força Aérea desse início às investigações sobre o caso, através do Comando Aéreo Regional de Belém. A operação começou no final de 1977, e foi liderada pelo capitão Irangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, então comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, que nomeou a missão. Comandando mais de 20 militares, o trabalho de Irangê foi intenso e analisou ondas de OVNIs que foram relatadas desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará. E não faltaram equipamentos para a investigação. Os pesquisadores foram equipados com binóculos, câmeras fotográficas e filmadoras para que, além de observarem, também pudessem registrar as possíveis aparições. Por 4 meses, os militares permaneceram no litoral paraense. Durante o dia entrevistavam moradores que tinham sofrido com as queimaduras. No período da noite, os homens se revezavam para monitorar o céu, sempre atualizando os registros. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens, nos formatos Super, 8 e Super, 16, e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Nessa entrevista o coronel Holanda conta ao ufólogo Ademar José Gevaerd como decorreu a investigação, denominada por Operação Prato. Por aí, estive conversando com o Gevaerd. 87, 88. Por aí. Estive conversando com o Gevaerd e não pude autorizar que se publicasse nada. Conversamos, mas não, sem autorização para publicação nenhuma. Tá certo? Isso foi obedecido. Ok? Então, anos depois, a coisa tinha mudado. Eu já estava na reserva, eu já podia falar sem complicação, tá? Sem problemas imediatos para minha força e para mim mesmo. Não, veja bem, em 1952, 53, eu tinha 12 anos, 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém e apareceu um objeto muito grande, tá? Uma luz muito grande, sobre a cidade. Eu vi. E no dia seguinte, estava publicado no jornal que tinha parado, inclusive, em cima de uma federação de escoteiros, Federação Educacional Infanto Juvenil, em Belém, FEIJ, FEIJ. Tinha uma competição de natação e tinha parado em cima realmente, todo mundo viu. Aí eu disse, olha, garoto,
Eu vi uma coisa e no dia seguinte estava no jornal. E aquilo despertou seu interesse? Eu sempre acreditei em vida extraterrena. Sempre acreditei na possibilidade de que eles tivessem a curiosidade de estar nos observando, nos investigando. Uma forma, num planeta com vida, alguma coisa de uma inteligência fora e estivesse observando. Coronel, bom, agora que a gente já sabe bastante sobre a sua atividade na Força Aérea Brasileira, eu queria agora entrar no assunto pesquisas ufológicas. Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu a pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. De onde veio a ideia da operação chamar-se Prato? De quem veio essa ideia? Essa ideia, eu dei esse nome porque o Brasil é o único no mundo, única nação no mundo que chama disco voador de disco voador. O francês chama de soucoupe volante. Soucoupe é pires. Soucoupe, pires voador. O português chama de prato voador. O espanhol chama de platilho volante. Tá? O inglês chama de flying saucer. É o pires. Eu sabia até como é que o russo chama também, mas não é disco voador. Não é. Tá? Então tudo é relativo a pires. Tá? Como a gente nomeia algumas operações, é uma espécie de código, e esse não podia ficar muito afastado da finalidade real da operação, não se poderia chamar a operação disco voador. Também não queria chamar de pires voador. E ficou mais um primo parecido dele, o Prato. A equipe chefiada pelo capitão Holanda contava, entre outros, com o tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Uintuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. Então, passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João. Para afugentar os insetos. Quando havia o sobrevoo, isso. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comando, pedindo providências. A Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país. Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, vila de pescadores a 96 quilômetros da capital. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre e, ainda, marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelido pelos ribeirinhos de chupa-chupa ou luz vampira. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam sangues delas, recorda o jornalista Carlos Mendes. Escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará, calcula ter entrevistado 80 testemunhas. Quando foi que o senhor teve o seu primeiro grande contato? Veja bem, nós estamos tivemos a informação de que na Ilha do Mosqueiro, tá, num lugar chamado Baía do Sol, a Ilha do Mosqueiro é uma balneário em Belém, tá? E na Baía do Sol estavam acontecendo coisas. Baía do Sol é muito próximo de Colares. É uma outra ilha. Colares é uma ilha e a Ilha do Mosqueiro é outra. Tem o canal da Laura entre a Baía do Sol, entre a Ilha do Mosqueiro e a Ilha de Colares. É quase que se vê
colares lá da Baía do Sol. Mas que lá estavam acontecendo coisas. Nós, como estávamos investigando tudo, e qualquer indício era pesquisado, nós nos deslocamos para a Baía do Sol. Eu sempre era questionado pelos agentes que tinham mais fé do que eu, de que aquilo estava acontecendo, porque quando eu cheguei, eu já peguei o bonde andando. Eu te disse que eu estava em Brasília. Quando eu voltei, é que me passaram essa lição. Tá? Ele disse, mas, capitão, o senhor não acredita, não? Eu disse, não, para mim não. Para mim isso alguma coisa que eu ainda preciso saber o que é. Dizer para você que é disco voador, eu nunca vi um disco, eu vi luz. Eu não vi disco. Então para mim isso não é disco voador, não é prova que eu fique satisfeito. Eu estou vendo coisas estranhas, mas não posso me dizer o que é. Nós estávamos conversando e... Que dia foi, senhor tem? Mais ou menos novembro, outubro, novembro, foi logo no início da operação. 77. 77, Apareceu uma luz, tá? Veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura, tá? E realmente quando chegou, sei lá, se deteve e fez um círculo em torno, depois foi embora. Aí eu levei uma gozada da turma, do sargento, e agora, cara? Eu disse, não sei, ainda não vi. Tá? A luz era de que jeito? Você, sabe essa solda de metal? Maçarico? Não, essa solda elétrica. Quando era menino, os caras soldavam um brilho de bonde, fica aqui pessoas que a gente não consegue enxergar. Tá? Um brilho azul, forte. Era isso. Vocês chegaram a perceber algum tipo de interação em relação ao que vocês estavam fazendo e o próprio fenômeno? Algum tipo de reação do fenômeno em relação ao que vocês estavam fazendo? Uma coisa muito estranha, sua pergunta é muito interessante. Eles, nos parecia que eles tinham absoluta certeza onde nós estávamos. Eles não procuravam. Eles estavam em cima da gente. Depois de algum tempo que nós estivemos lá, vamos dizer, depois de um mês, as coisas eram em cima da equipe. Eles já estavam em cima da gente, eles sabiam o que a gente estava fazendo. Você podia se deslocar, você estava aqui e ia para outro lugar. É lá que eles iam. Como se eles tivessem conhecimento da nossa movimentação, sabiam com segurança onde nós estávamos. E o que estavam fazendo? E o que estavam fazendo. Por exemplo, esse caso que eu te falei da Baía do Sol. Nessa época, o pessoal já está terminando a aula e aí fica muita gente na praia, né? À noite, o pessoal, a rapaziada, a juventude namorando e, vamos dizer, tem umas 100 mil pessoas ali na orla, no fim de semana. Pô, eles não apareceram em cima da gente, lá na Baía do Sol. Essa curva que fez em cima foi num lugar tudo escuro, não tinha mais ninguém, só estava a nossa equipe lá. A coisa veio e fez a curva em cima da gente. E os caras me gozaram, e agora? Agora esse foi o primeiro grande acontecimento envolvendo o senhor? Foi o primeiro acontecimento, não digo grande, mas significativo. E daí, o que vocês fizeram? Voltaram correndo para a base, para contar? Não, nós ficamos, nós passamos a noite lá. Só saímos de umas 6h30, mais ou menos, passou muito alto. Passaram 3 pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estavam voando muito alto no sentido oeste-leste, ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico. Muito alto. Passaram os 3, uma velocidade muito grande, e, 7 horas da noite, mais ou menos, da região do norte para o sul. Ou seja, da Califórnia, Triângulo das Bermudas, para Brasília, nesse sentido, mais ou menos. Passaram 2 objetos, 2 luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Esperamos mais um pouco, começamos a desmontar, e o pessoal do FMI não chegava. Esses amigos não chegavam. Eu não podia esperar. Então nós começamos a desmontar o equipamento, guardar nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram e perguntaram, eu até brinquei com eles, foi que houve? Marquei 6 horas, vocês chegaram 7 e pouco. Aí disseram, tinha um problema na saída e tal, coisas de trânsito.
E eu disse, pô, aí ele me fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Eu disse, olha, passou agora, se vocês estivessem aqui comigo, 6h30 passaram 3 luzes muito altas, mas vocês teriam visto. E às 7 horas, de novo. Mas agora eu estou indo embora. Aí perguntou, e que horas passa a outra? Eu digo, eu não sei, isso não é bom de pôr. Não é? Que hora passa a outra? Perguntou, fez a pergunta idiota. E que hora passa a outra? Eu digo, eu vou saber, pô. Fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando para cima. Tá? Aí, mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes, não, tinha uma sem luz, ruído. tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte, que clareava o chão. Muito forte. Ele repetiu isso a intervalo curto, umas 5 vezes. Qual foi a reação do pessoal da CNI? Não, de todo mundo, não foi só da CNI, não. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 meses nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para a gente. Tá? Que olha, não deu ideia de abrir o carro, montar a máquina, que também não dava tempo. A máquina estava desmontada e guardada nas caixas no carro. Nós ficamos olhando, assustados. Essa coisa iluminava aquele luz amarela forte, apagava, iluminava de novo, fez isso 5 vezes. Latejando. Isso. No intervalo de assim, 2 segundos, quando apagava, 2 segundos depois, ou 3 segundos, começava de novo. Ele estava dando uma demonstração para vocês. Era uma luz progressiva. Ele não fazia pum, clareava, como um flash. Ela ia crescendo. Depois voltava do mesmo jeito. Era sentindo que alguma coisa que tinha a ver com vocês ali. Isso, em cima da gente. Ele está parado em cima da gente. No lugar que nós estávamos escuro, ninguém sabia que ele estava lá. Só nós eles, né? Eles estavam no carro, o teto do carro ficou translúcido. Transparente também, igual no carro. Igual, como se fosse um vidro. Tá? Eles estavam vendo o céu. Ele fez evoluções em cima, passou, parou de volta, e focava em cima dos caras com uma luz muito forte. Eles fotografaram isso. Mas não foi publicado? Foi publicado, sim. Foi publicado? Foi publicado. Em uma página inteira do jornal, ou 2. Com uma nitidez incrível. Olha lá. Aqui à direita. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via forma, só via luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Aquela bola de ponta. Tá? Aquela bola de futebol americana, muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. Tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda a extensão dela tinha janelinhas. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou, ainda, quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Gevaerd rebate essas versões.
não acredito em queima de arquivo ou teoria da conspiração. Ele já havia tentado suicídio antes. Se gostou do vídeo, subscreve o canal, toque no sininho, assim o YouTube vai entender que você tem interesse nos vídeos do Paranormal Tuga. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.